Durante 30 anos, no lar que construí com esforço, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles exigiram minha herança antes do tempo, algo se quebrou por dentro. Eles pensaram que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham algo. E quando tentaram me tirar tudo, não imaginaram que isso levaria à descoberta de segredos ocultos que mudariam suas vidas. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. O café esfriava em minhas mãos trêmulas enquanto observava Clara preparar sua mochila para o colégio. Havia algo em sua tranquilidade que me desconcertava. Uma serenidade que não combinava com a dor que ambos deveríamos estar sentindo. 3 semanas haviam se passado desde o funeral de Olivia, e minha filha de 16 anos parecia flutuar em uma bolha de normalidade que eu não conseguia compreender. Pai, você viu meu caderno de literatura? Ela me perguntou com um sorriso que me atravessou como uma faca. Como podia sorrir assim? Como podia se levantar toda manhã como se o mundo não tivesse desabado? Está na mesa da sala, respondi, forçando um tom casual que soou falso até para meus próprios ouvidos. Observei-a se mover pela cozinha com aquela graça herdada da mãe e senti algo se quebrar dentro do meu peito. Olivia havia preenchido cada canto desta casa com seu riso, sua energia, aquela maneira particular que tinha de fazer tudo parecer possível. Agora, o silêncio se instalara como um inquilino indesejado, e eu não sabia como expulsá-lo. Clara voltou com o caderno e sentou-se à minha frente. Seus olhos, idênticos aos de Olivia, me estudaram com uma intensidade que me deixou desconfortável. Hoje é seu aniversário, pai, disse de repente, e seu sorriso se ampliou de um jeito que me causou arrepios. Meu aniversário havia sido há 2 meses. Tínhamos comemorado no hospital, enquanto Olivia lutava contra uma pneumonia que todos acreditávamos que ela superaria. Foi a última vez que minha esposa me cantou parabéns, sua voz rouca, mas cheia de amor. O último presente que recebi de suas mãos. Um livro de poemas de Lorca que agora eu nem podia tocar. Clara, comecei, sentindo que era hora de encarar a realidade. Precisamos falar sobre a mamãe. Seu sorriso não vacilou, mas algo mudou em seus olhos. Uma sombra, talvez, ou o reconhecimento de que as palavras que eu estava prestes a pronunciar alterariam para sempre o frágil equilíbrio que havíamos mantido. A mamãe morreu, querida, disse, e as palavras saíram da minha boca como pedras pesadas e definitivas. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas temos que aceitar. Nós dois. Eu esperava lágrimas, esperava gritos, negação, qualquer coisa que parecesse uma reação normal. Em vez disso, Clara Senich assentiu lentamente e segurou minha mão entre as suas. Eu sei, pai, sussurrou, e em sua voz havia uma maturidade que não lhe cabia. Sempre soube. Suas palavras me atingiram como um tapa. O que ela queria dizer com que sempre soube? Eu estive presente em cada momento da agonia de Olivia, tomei todas as decisões médicas, estive lá quando seu coração parou de bater. Clara estava na escola quando aconteceu. Eu disse a ela que sua mãe teve uma recaída, que precisava de mais tempo no hospital. Mentira para protegê-la, para lhe dar alguns dias a mais de normalidade antes que seu mundo desabasse como o meu. Clara, como pode dizer isso? Minha voz soou mais dura do que pretendia. Você não estava lá quando aconteceu. Ela inclinou a cabeça e, por um momento, pareceu a menina que eu lembrava, aquela que costumava se enroscar no meu colo para que eu lesse histórias. Mas quando me olhou de novo, essa ilusão desapareceu. A mamãe me contou, murmurou.
Em sonhos, ela me visitou e explicou que tinha que partir, mas que sempre estaria comigo. Pediu que cuidasse de você. Um arrepio percorreu minhas costas. Como advogado, eu estava acostumado a fatos, provas, lógica. Sonhos não faziam parte do meu repertório de explicações racionais. Mas havia algo na forma como Clara falava, uma certeza inabalável que me desestabilizou. Sonhos não são reais, querida. Tentei explicar, mas minha voz soava vacilante até para mim. Às vezes, quando perdemos alguém, nosso cérebro tenta... Ela me falou da caixa. Clara me interrompeu, e minhas palavras morreram na garganta. A caixa. Olivia tinha uma pequena caixa de metal onde guardava cartas, fotografias, pequenos tesouros da nossa vida juntos. Estava escondida no fundo do armário dela, atrás dos vestidos que ela não poderia mais usar. Eu a encontrei 2 dias depois do funeral, mas não tive coragem de abri-la. Não contei a ninguém sobre sua existência. Que caixa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A que está no armário dela. Ela me disse que quando chegasse a hora, você a encontraria. E que quando isso acontecesse, as 2 coisas que pareciam separadas se tornariam uma só verdade. Minhas mãos tremiam tanto que tive que deixar a xícara de café sobre a mesa. Como Clara podia saber da caixa? E o que significava isso de 2 coisas que se tornariam uma só verdade? Lembrei da última conversa coerente que tive com Olivia. Ela estava sedada, mas seus olhos permaneciam alertas. Ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão fraco e sussurrou algo que eu não conseguia entender completamente. Algo sobre Clara, sobre cuidar dela, sobre verdades que eu precisava descobrir. Naquele momento, pensei que fossem delírios causados pela medicação. Clara, preciso que me diga exatamente o que a mamãe te falou nesse sonho. Minha filha se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. O jardim que Olivia cuidava com tanto amor e que agora começava a murchar-se em suas mãos habilidosas. As rosas que ela plantou no ano passado pareciam tristes, como se também soubessem que sua cuidadora não voltaria. Ela me disse que te amava mais do que as palavras podiam expressar. Começou Clara sem se virar. Que lamentava não ter tido mais tempo para te explicar coisas importantes. Disse que você era o homem mais bom do mundo, mas que às vezes sua bondade te cegava para verdades que precisava ver. Cada palavra era como uma facada. Eu podia ouvir a voz de Olivia nessas frases, seu jeito particular de falar, suas expressões características. Mas era impossível. Os mortos não falam, não visitam suas filhas em sonhos para transmitir mensagens enigmáticas. E ela disse que quando chegasse a hora, quando as perguntas aparecessem, eu tinha que ser corajosa, que eu tinha que te ajudar a encontrar as respostas, porque você sozinho não conseguiria. Clara se virou para mim, e em seus olhos vi algo que me aterrorizou. Uma determinação adulta em um rosto que ainda guardava traços da infância. Que perguntas? Sussurrei. As que vão chegar em breve. Respondeu, e seu sorriso voltou, mas desta vez não me tranquilizou. A mamãe disse que primeiro chegaria uma carta, depois um homem de gravata azul que falaria de coisas do passado, e por fim, a verdade sobre por que ela realmente morreu. O mundo pareceu inclinar-se sob meus pés. O que ela queria dizer com por que ela realmente morreu? Olivia morreu de pneumonia complicada com insuficiência cardíaca. Os médicos foram claros sobre isso. Eu vi os laudos, falei com os especialistas. Não havia mistério algum, apenas a cruel realidade de uma doença que levou a mulher que eu amava. Mas as palavras de Clara haviam plantado uma semente de dúvida que começava a germinar na minha mente. Lembrei das últimas semanas de Olivia, seu comportamento estranho, as ligações telefônicas que ela interrompia quando eu entrava no quarto, sua insistência para que eu revisasse certos documentos legais que depois não conseguia encontrar.
Clara, sua mãe morreu porque estava doente. Foi uma tragédia, mas não há nenhum mistério. A campainha da porta interrompeu minha explicação. Clara e eu nos olhamos e, por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Então, ela sorriu daquele jeito desconcertante que me atormentava há semanas. "A carta", murmurou, e saiu correndo para a porta. Eu a segui com o coração batendo descompassado. Quando ela abriu a porta, não havia ninguém, apenas um envelope oficial no chão. Clara o pegou e me entregou sem dizer uma palavra, mas sua expressão dizia tudo o que eu precisava saber. O remetente era um escritório de advocacia que eu não conhecia. Ruiz e Associados, Assuntos Legais e Testamentários. O destinatário era eu, mas havia uma nota manuscrita na margem. Assunto pendente de Olívia Fernandes de Morales. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Dentro havia uma carta formal e um documento que não consegui processar completamente na primeira leitura. Mas as primeiras linhas foram suficientes para que o chão desaparecesse sob meus pés. Prezado Sr. Morales, entramos em contato com o senhor em relação a certos documentos e disposições legais que sua falecida esposa deixou em nosso poder, com instruções específicas para que fossem entregues após um mês de seu falecimento. Clara se aproximou e leu por cima do meu ombro. Quando terminei de ler, levantei o olhar e encontrei seus olhos, que brilhavam com uma mistura de tristeza e algo que poderia ser alívio. "Como?" Foi tudo o que consegui articular. "Não sei, pai", respondeu, e pela primeira vez, desde a morte de Olívia, vi lágrimas em seus olhos. Mas a mamãe estava certa. As perguntas já chegaram. Os dias seguintes à chegada da carta foram um tormento de especulações e dúvidas que me corroíam por dentro. Cada vez que olhava para Clara, via-a me observando com aquela expressão que misturava compreensão e expectativa, como se fosse ela quem me guiasse por um labirinto que eu não conseguia enxergar. Tentei ligar para o escritório 3 vezes, mas toda vez que discava o número, minha coragem desaparecia antes que atendessem. Como advogado, sabia que assuntos legais póstumos podiam ser complicados, mas isso era diferente. Isso tinha o gosto amargo dos segredos, das verdades enterradas que preferem permanecer na escuridão. Era uma tarde de quinta-feira, quando finalmente criei coragem para fazer a ligação. Clara estava no quarto, supostamente fazendo dever de casa, mas eu sabia que na verdade ela estava esperando. Ela havia desenvolvido uma capacidade inquietante para perceber meus estados de ânimo, como se estivesse sintonizada em frequências emocionais que eu nem sabia que emitia. Escritório Ruiz e Associados, em que podemos ajudar? A voz do outro lado do telefone era profissional, cortês, normal. Tudo que essa situação não era. Aqui é Javier Morales. Recebi uma carta de vocês há alguns dias sobre minha falecida esposa, Olívia Fernandes. Ah, sim, Sr. Morales. O Sr. Ruiz está esperando sua ligação. Vou transferir para ele imediatamente. Houve uma pausa musical que me pareceu eterna. Durante aqueles segundos, considerei desligar, fingir que a carta nunca tinha chegado, manter intacta a versão da realidade que eu havia construído cuidadosamente após a morte de Olívia. Mas Clara estava certa. As perguntas já tinham chegado, e não havia como devolvê-las ao lugar de onde saíram. Sr. Morales, sou Edgar Ruiz. Lamento muito sua perda. A voz do advogado tinha um timbre grave, pausado, o tipo de voz que transmite seriedade e discrição. Mas havia algo mais, um matiz que eu não conseguia identificar. Incomodação, pena genuína, ou talvez o peso de conhecer segredos que estava prestes a revelar. Obrigado, Sr. Ruiz. Sua carta me deixou muito confuso.
Eu não sabia que Olivia havia entrado em contato com seu escritório. É compreensível. A senhora Fernandes foi muito específica quanto à confidencialidade do assunto. De fato, ela me fez prometer que não entraria em contato com o senhor até que tivesse passado exatamente 1 mês desde seu falecimento. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Olivia se havia planejado isso. Ela havia previsto sua morte com antecedência suficiente para contatar um advogado e estabelecer um cronograma específico. Mas como era possível? Sua pneumonia evoluiu rapidamente. Segundo os médicos, ela passou de um quadro gripal comum para uma complicação grave em questão de dias. Senhor Ruiz, quando minha esposa entrou em contato com vocês, houve uma pausa que me pareceu significativa. Há aproximadamente 6 meses, Sr. Morales, ela veio ao nosso escritório em 3 ocasiões diferentes. A primeira vez, para consultar sobre certos aspectos legais do testamento. As seguintes, para depositar documentos e estabelecer as condições específicas para sua entrega. 6 meses. Olivia havia planejado isso durante 6 meses, enquanto eu acreditava que vivíamos uma vida normal, enquanto fazíamos planos para o verão, enquanto falávamos sobre o futuro de Clara na universidade. Enquanto eu vivia na mais absoluta ignorância, minha esposa preparava sua própria despedida. Que tipo de documentos? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Acho que seria melhor nos encontrarmos pessoalmente, Sr. Morales. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. Olivia havia planejado isso. Ela havia previsto sua morte com antecedência suficiente para contatar um advogado e estabelecer um cronograma específico. Mas como isso era possível? Sua pneumonia evoluiu rapidamente. Segundo os médicos, ela passou de um quadro gripal comum para uma complicação grave em questão de dias. Sr. Rodrigues, quando sua esposa entrou em contato com vocês, houve uma pausa que me pareceu significativa. Há aproximadamente 6 meses, Sr. Martins, ela veio ao nosso escritório em 3 ocasiões diferentes. A primeira vez, para consultar sobre certos aspectos legais do testamento dela. As seguintes, para depositar documentos e estabelecer as condições específicas para sua entrega. 6 meses. Olivia estava planejando isso há 6 meses, enquanto eu acreditava que vivíamos uma vida normal, enquanto fazíamos planos para o verão, enquanto falávamos sobre o futuro da Clara na universidade. Enquanto eu vivia na mais absoluta ignorância, minha esposa estava preparando sua própria despedida. Que tipo de documentos? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Acho que seria melhor nos encontrarmos pessoalmente, Sr. Martins. Há certas coisas que precisam ser explicadas cara a cara. Poderia vir amanhã às 4 da tarde? Meu escritório fica na Rua Cervantes, número 23. Depois de desligar, fiquei sentado no sofá da sala, olhando para o telefone como se fosse um objeto extraterrestre. O silêncio da casa havia se tornado ensurdecedor. Era em momentos como esse que a ausência de Olivia se tornava mais palpável, quando eu precisava falar com alguém que me conhecesse o suficiente para me ajudar a desvendar a confusão de emoções que agitavam meu interior. Você já falou com ele? A voz de Clara me assustou. Eu não a tinha ouvido descer as escadas. Ela estava parada no umbral da sala, me observando com aquela expressão de sabedoria precoce que tanto me perturbava. Sim, nos vemos amanhã. E ele estava usando gravata azul? A pergunta me desconcertou. Clara, foi uma conversa telefônica. Não pude ver o que ele estava vestindo. Ela sorriu. Mas desta vez seu sorriso tinha um tom de tristeza que eu não tinha visto antes. Mamãe disse que quando você o visse, ele estaria usando uma gravata azul. Será o sinal de que tudo está realmente começando. Levantei-me do sofá com uma sensação de tontura. As previsões de Clara eram específicas demais.
Precisas demais para serem fruto de sonhos ou imaginação adolescente. Mas a alternativa, que minha falecida esposa estivesse se comunicando com nossa filha de algum lugar impossível de definir, era ainda mais difícil de aceitar. Clara, precisamos conversar seriamente. Tudo isso de sonhos, previsões, não é normal, querida. Talvez você devesse falar com alguém, um psicólogo que possa te ajudar a processar a morte da mamãe de uma forma mais saudável. Pela primeira vez em semanas, vi um lampejo da menina que eu conhecia em seus olhos. Dor, confusão, o medo de não ser compreendida. Papai, eu sei que parece estranho. Sei que é difícil de acreditar. Mas a mamãe está aqui, comigo. Não o tempo todo, não como antes, mas... ela está aqui e está preocupada com você. Preocupada comigo? Por quê? Clara se aproximou e sentou ao meu lado no sofá. Pegou minha mão entre as dela e me surpreendi com o quão frias estavam. Porque ela diz que quando você descobrir a verdade, vai ficar muito bravo. Não com ela, mas consigo mesmo. Ela diz que você vai se culpar por coisas que não são sua culpa e que isso pode te destruir. As palavras dela me atravessaram como gelo. Nas últimas semanas, eu vinha lidando com uma culpa difusa, mas persistente. A culpa de não ter percebido antes a gravidade da doença dela, de não ter insistido mais com os médicos, de não ter estado presente no momento exato em que ela morreu, porque tinha saído para comprar café. Mas havia algo mais. Algo que Olivia tinha visto e eu não. Que verdade, Clara? Do que ela está falando? Eu não sei, papai. Só sei que tem a ver com o motivo pelo qual ela adoeceu e com pessoas que não queriam que ela se recuperasse. Um arrepio percorreu minha espinha. O que você quer dizer com que não queriam que ela se recuperasse? Clara pareceu lutar consigo mesma antes de responder. Quando o fez, sua voz era quase um sussurro. Mamãe diz que houve alguém no hospital. Alguém que ela conhecia, alguém em quem confiava. Ela diz que essa pessoa sabia exatamente qual medicamento ela não deveria receber. Mas deram para ela mesmo assim. O mundo vacilou ao meu redor. Clara estaria insinuando que Olivia foi assassinada? Era impossível. Eu estive presente durante a maior parte da internação dela. Conversei com todos os médicos. Revisei todos os tratamentos. Não houve nada suspeito, nada fora do normal. Mas então lembrei de algo que tentei esquecer. No dia antes de Olivia morrer, cheguei ao hospital e a encontrei muito alterada. Ela dizia que alguém havia entrado no quarto dela durante a noite. Alguém que não era da equipe médica. Os enfermeiros atribuíram isso aos efeitos da medicação. Mas Olivia insistiu que era real. Clara, a mamãe te disse quem era essa pessoa? Não. Só que quando você visse o homem da gravata azul, tudo começaria a fazer sentido. Ela diz que ele tem as provas do que realmente aconteceu. Naquela noite não consegui dormir. Virava na cama, lembrando de cada detalhe dos últimos dias de Olivia, buscando pistas que eu havia deixado passar. O comportamento estranho dela nas semanas anteriores à doença, suas preocupações sobre o projeto ambiental em que estava trabalhando, as ligações tensas que eu ouvi pela metade. Olivia era bióloga marinha, especializada no estudo do impacto da poluição industrial nos ecossistemas costeiros. Ela estava trabalhando em um relatório sobre os efeitos de uma certa planta química nas águas da nossa região. Lembrei que ela mencionou ter encontrado irregularidades, dados que não batiam com os relatórios oficiais da empresa. Seria possível que a morte dela estivesse relacionada ao trabalho? A ideia parecia tirada de um romance de suspense, dramática demais para nossa vida tranquila nesta cidade litorânea, onde todos se conhecem. Mas Clara acertou com a carta. E sua descrição da caixa no armário foi impossivelmente precisa. Se ela estava certa sobre o homem da gravata azul, talvez estivesse certa sobre o resto também.
No dia seguinte, enquanto me dirigia ao escritório de Edgar Rodrigues, minhas mãos tremiam no volante. O prédio era moderno, profissional, nada ameaçador. Mas quando subi no elevador até o 3º andar, senti como se estivesse indo para um precipício do qual talvez não pudesse voltar. A recepcionista me indicou para passar direto para o escritório principal. Respirei fundo e abri a porta. Edgar Rodrigues era um homem de cerca de 50 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno impecável e uma expressão séria, mas não hostil. E usava uma gravata azul. A gravata azul me deixou sem palavras por alguns segundos que pareceram eternos. Edgar Rodrigues me observava com curiosidade profissional, provavelmente acostumado a clientes que chegavam ao seu escritório em estados emocionais complicados. Mas eu não conseguia desviar o olhar daquele tecido de seda azul marinho que confirmava as impossíveis previsões de Clara. "Por favor, sente-se, Sr. Martins", disse apontando para uma cadeira de couro em frente à sua mesa. "Imagino que o senhor tenha muitas perguntas." Sentei-me com movimentos mecânicos, sentindo como se estivesse sendo guiado por forças que escapavam à minha compreensão. O escritório cheirava a madeira polida e papel antigo, um aroma que em outras circunstâncias teria sido reconfortante. Agora só intensificava a sensação de irrealidade que me acompanhava nas últimas semanas. "Senhor Rodrigues, antes de começar, preciso fazer uma pergunta que vai parecer estranha. Você escolheu especificamente essa gravata para a nossa reunião?" Edgar baixou esse olhar para a gravata com uma expressão confusa. "Não. Na verdade, não. É uma das minhas gravatas habituais." "Por que pergunta?" Minha filha previu que você a usaria. O advogado me estudou com renovado interesse e por um momento achei ver um lampejo de algo que poderia ter sido reconhecimento em seus olhos. "Sua esposa me falou sobre a Clara", disse finalmente. "Ela me disse que era uma menina muito especial, muito perceptiva, que tinha uma conexão incomum com certas verdades. A Olivia falou sobre a Clara. Em que contexto?" Edgar se levantou e caminhou até um cofre embutido na parede. Enquanto manipulava a combinação, explicou com voz cuidadosamente neutra. "Sua esposa veio aqui 3 vezes, como mencionei por telefone. A primeira vez foi para consultar sobre aspectos legais de um testamento, como lhe disse, mas essa não era toda a verdade." Ele se voltou para mim com uma expressão grave. "A verdade é que ela veio porque temia pela própria vida." As palavras me atingiram como um martelo. "Temia pela vida? O que quer dizer?" Olivia lhe havia descoberto algo em sua investigação sobre a planta química da Corazon. Algo que, segundo ela, poderia custar milhões à empresa se viesse à tona. Edgar voltou para sua mesa com uma pasta grossa e um envelope fechado. Ela me trouxe cópias de todas as suas descobertas e me pediu que as guardasse em lugar seguro. Corazon Industries. Eu conhecia a empresa, claro. Era o maior empregador da região, uma planta química que processava materiais para a indústria farmacêutica. Olivia havia mencionado que estava estudando seus despejos, mas eu havia assumido que era um trabalho rotineiro, o tipo de análise ambiental que realizava regularmente para diversas organizações. "O que ela descobriu?" perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Edgar abriu a pasta e começou a me mostrar documentos. Análises de água, fotografias de espécies marinhas mortas, gráficos que mostravam níveis de contaminação que excediam os limites legais por margens alarmantes. Olivia descobriu que a Corazon vinha despejando compostos químicos não declarados por pelo menos 5 anos. Compostos que estavam causando uma mortalidade massiva na fauna marinha da região. Seus dedos deslizaram por uma série de fotografias que me reviraram o estômago. Mas isso não era o pior. O que era o pior? Que alguns diretores da empresa sabiam e estavam encobrindo.
Mais ainda, estavam falsificando relatórios oficiais e subornando inspetores ambientais para manter o segredo. Minha mente trabalhava a toda velocidade, processando as implicações. Isso explicaria as ligações estranhas que a Olivia recebia. E seu comportamento nervoso nas últimas semanas. Sua esposa me disse que ela começou a receber ameaças veladas. Pessoas que a chamavam sugerindo que seria melhor para todos se suas investigações chegassem a certas conclusões. Ofertas de trabalho muito bem remuneradas em outras cidades. Esse tipo de pressão. Lembrei da noite em que encontrei Olivia chorando no jardim. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que estava preocupada com o futuro, com a segurança da nossa família. Pensei que se referia a inseguranças econômicas ou emocionais normais. Nunca imaginei que falava de ameaças reais. Por que ela não me contou nada disso? A pergunta saiu da minha boca carregada de dor e frustração. Essa é uma pergunta que eu também fiz a ela, respondeu Edgar suavemente. Ela me disse que queria protegê-lo, a você e a Clara. Que se você soubesse a verdade, se sentiria obrigado a agir, e isso colocaria todos em maior perigo. Era típico da Olivia. Sempre foi protetora até o extremo, disposta a carregar sozinha qualquer peso para evitar que Clara e eu sofrêssemos. Mas dessa vez, seu instinto protetor a levou a enfrentar sozinha forças que eram poderosas demais para uma pessoa. A mais, continuou Edgar, e abriu o envelope fechado. Olivia me pediu que entregasse isso a você após sua morte. O envelope continha 2 itens. Uma carta manuscrita, com a letra inconfundível da Olivia, e uma pequena chave dourada que reconheci imediatamente. Era a chave da caixa que ela guardava no armário. A mesma caixa que Clara havia mencionado de forma inacreditável. A carta é dirigida tanto a você quanto a Clara, explicou Edgar. Olivia insistiu que vocês a lessem juntos. Peguei a carta com mãos trêmulas. O papel tinha o aroma sutil do perfume que Olivia usava, e por um momento foi como se ela estivesse ali comigo, guiando-me através da revelação que estava prestes a mudar tudo o que eu acreditava saber sobre sua morte. Sr. Ruiz, você acha que a Olivia foi assassinada? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Edgar recostou-se na cadeira e me estudou cuidadosamente antes de responder. Sua esposa morreu de pneumonia complicada com insuficiência cardíaca. Isso é um fato médico incontestável. Fez uma pausa significativa. Mas a pneumonia pode ser induzida ou agravada por certos compostos químicos. E, casualmente, Olivia esteve exposta a muitos desses compostos durante suas investigações nos últimos meses. O horror de suas palavras se espalhou pelo meu corpo como veneno. Está dizendo que a envenenaram? Estou dizendo que há certas coincidências que são inquietantes. Sua esposa era uma mulher jovem e saudável. Seu sistema imunológico estava comprometido de uma forma que não se encaixa completamente em seu histórico médico. Edgar inclinou-se para a frente. E 3 dias antes de adoecer, ela me ligou para dizer que tinha certeza de que alguém havia entrado em sua casa enquanto vocês dormiam. O mundo desabou ao meu redor. Lembrei daquela noite. Olivia me acordou, insistindo que tinha ouvido barulhos no andar de baixo. Desci para verificar, mas não encontrei nada fora do lugar. A tranquilizei dizendo que provavelmente tinha sido o vento. Não dei importância. Não a protegi quando ela mais precisava. O que devo fazer agora? Perguntei, sentindo-me perdido e sobrecarregado. Leiam a carta juntos. Você e a Clara. Abram a caixa. E então decidam juntos se querem conhecer toda a verdade ou se preferem deixar Olivia descansar em paz. Saí do escritório de Edgar Ruiz, com a carta e a chave no bolso, sentindo como se carregasse dinamite que poderia explodir a qualquer momento. O céu havia escurecido durante minha reunião, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair enquanto eu caminhava até o carro. Quando cheguei em casa,
Clara me esperava sentada nos degraus da varanda, como se soubesse exatamente quando eu voltaria. Sua expressão era uma mistura de expectativa e medo que partiu meu coração. "Você estava com gravata azul?" perguntou sem rodeios. "Sim. E você tem a chave?" Tirei a pequena chave dourada do bolso e mostrei a ela. Clara assentiu solenemente. "Mamãe diz que você já está pronto para conhecer toda a verdade. Mas também diz que uma vez que você saiba, não poderá voltar atrás. Tem certeza de que quer continuar?" Olhei para minha filha, tão madura para seus 16 anos, e percebi que em algum momento nas últimas semanas, nossos papéis haviam se invertido. Ela havia se tornado minha guia, e eu aquele que precisava ser protegido de verdades dolorosas demais. "Sim", respondi finalmente. "Estou pronto." Subimos as escadas para o quarto que eu compartilhava com Olivia, como se fôssemos dois exploradores adentrando o território desconhecido. Cada passo ecoava no silêncio da casa, e eu podia sentir o peso dos segredos que estava prestes a descobrir, pressionando meus ombros como uma carga física. Clara caminhava à minha frente com uma determinação que me parecia tanto admirável quanto aterrorizante. Durante as últimas semanas, eu tinha observado minha filha se transformar de adolescente em algo mais complexo, mais profundo, como se a morte de Olivia tivesse acelerado seu crescimento emocional de maneiras que eu não conseguia compreender completamente. O armário da Olivia continuava exatamente como ela havia deixado após o funeral. Seus vestidos pendiam imóveis, seus sapatos permaneciam organizados no chão, e seu perfume ainda impregnava o ar com aquela fragrância familiar que me provocava uma mistura de conforto e dor. Eu não tinha tido forças para esvaziar suas coisas. Toda vez que tentava, a sensação de estar apagando sua existência me parecia insuportável. Clara foi direto para o fundo do armário, afastando os vestidos com movimentos seguros, como se tivesse feito isso milhares de vezes. Lá, escondida atrás de uma caixa de sapatos que eu jamais teria pensado em mexer, estava a pequena caixa metálica que ela havia mencionado. "Como você sabia exatamente onde estava?" perguntei enquanto a tirava do armário. "Mamãe me mostrou", respondeu Clara com naturalidade, como se conversar com os mortos fosse a coisa mais normal do mundo. "No sonho de ontem à noite. Ela me disse que hoje você estaria pronto para abri-la." A caixa era mais pesada do que eu esperava, e quando a balancei suavemente, pude ouvir o som de papéis e pequenos objetos se movendo dentro dela. Tinha uma fechadura minúscula que encaixava perfeitamente com a chave dourada que Edgar me havia entregue. Sentamos na cama da Olivia, com a caixa entre nós. Clara me observava com aquela expressão intensa que ela havia desenvolvido ultimamente, como se pudesse ver através de mim para verdades que eu mesmo desconhecia. "Primeiro a carta", disse, tirando o envelope que trazia nossos nomes escritos com a caligrafia elegante da Olivia. "Meus queridos Javier e Clara", começava a carta, e só de ler essas primeiras palavras minha voz se quebrou. Clara pegou minha mão livre e apertou suavemente, me dando forças para continuar. "Se vocês estão lendo isto, significa que meus piores temores se cumpriram e que não consegui protegê-los da verdade tanto quanto esperava. Javier, meu amor, sei que você estará furioso comigo por não ter contado o que estava acontecendo, mas cada dia que mantive o segredo foi mais um dia que tive para encontrar uma solução que não colocasse você e Clara em perigo." Fiz uma pausa, sentindo que as lágrimas ameaçavam interromper minha leitura. Clara apertou minha mão com mais força. "Nos últimos 6 meses, estive investigando irregularidades nos despejos da Corazon Industries, que vão muito além do que qualquer um poderia imaginar. Eles não estão apenas envenenando o mar, estão envenenando as pessoas que vivem nesta região. Os índices de câncer na nossa área
são 30% maiores que a média nacional, e os casos de doenças respiratórias e problemas neurológicos aumentaram de forma alarmante nos últimos 5 anos. O horror dessas palavras se espalhou pelo meu corpo como gelo. Clara e eu estávamos vivendo em uma área contaminada sem saber, respirando ar tóxico, bebendo água envenenada, enquanto eu acreditava que havíamos escolhido o lugar perfeito para criar nossa filha. Os documentos que vocês encontrarão na caixa incluem todas as provas que reuni, análises de água, relatórios médicos, fotografias, depoimentos de pessoas que adoeceram. Também encontrarão uma lista dos diretores da Coranzon que conheciam a situação e decidiram encobri-la para proteger seus lucros econômicos. Pare de ler e olhei para Clara. Seu rosto refletia uma seriedade que me partia o coração. Uma menina de 16 anos não deveria ter que enfrentar revelações dessa magnitude. Quer que eu continue? Perguntei. Sim, papai. Precisamos saber tudo. Clara, minha linda menina, quero que saiba que durante essas últimas semanas senti sua presença de maneiras que não posso explicar cientificamente. Há uma conexão entre nós que vai além da morte. E sei que quando eu não estiver mais fisicamente com você, você ainda será capaz de sentir meu amor e minha orientação. Confie nessas sensações, querida. Sua intuição é mais poderosa do que imagina. Clara começou a chorar silenciosamente, e eu tive que fazer uma pausa para recuperar a compostura antes de continuar. O que mais me dói é que não consegui terminar meu trabalho antes que eles me parassem. Porque sim, Javier, acho que vão me parar. As ameaças ficaram mais diretas, mais específicas. Ontem encontrei meu carro com os pneus furados. Anteontem alguém entrou no meu laboratório e destruiu vários meses de pesquisa. Sei que é só questão de tempo antes que a intimidação escale. Meu coração acelerou. Olivia estava vivendo com medo há meses, e eu não tinha percebido. Que tipo de marido eu tinha sido? Como era possível que eu tivesse estado tão cego diante do sofrimento dela? Se algo acontecer comigo, quero que saibam que não foi um acidente. Meu sistema imunológico tem sido enfraquecido artificialmente. Tenho encontrado vestígios de compostos químicos na minha comida, na minha água, até nos meus produtos de higiene pessoal. Alguém com acesso à minha rotina diária tem me envenenado lentamente. A carta caiu das minhas mãos. Clara a pegou e continuou lendo com voz firme, apesar das lágrimas que corriam por suas bochechas. Javier, sei que como advogado você vai querer buscar justiça, mas por favor, tenha cuidado. Essas pessoas mostraram que estão dispostas a matar para proteger seus segredos. Não deixe que Clara cresça sem pai por tentar vingar minha morte. No entanto, se decidirem buscar a verdade, todos os documentos que precisam estão na caixa. Também enviei cópias para Edgar Ruiz, que é o único advogado em quem confio completamente. Clara levantou o olhar para mim. Você está bem, papai? Eu não estava bem. Nada estava bem. Minha esposa havia sido assassinada lentamente, envenenada por criminosos corporativos, enquanto eu dormia ao lado dela todas as noites sem perceber que ela estava morrendo. O peso da minha cegueira, do meu fracasso como protetor, ameaçava me esmagar. Vamos continuar, consegui dizer. Há uma coisa a mais que vocês precisam saber, e é a razão pela qual esperei tanto para contar a verdade. Clara não é apenas minha filha biológica, ela é minha filha adotiva. O mundo parou. Clara e eu nos olhamos com expressão de choque absoluto. Sua mãe biológica, Clara, era uma ativista ambiental chamada Helena Vasquez, que morreu em circunstâncias suspeitas há 17 anos, enquanto investigava atividades ilegais da Coranzon Industries. Helena era minha melhor amiga, e quando ela morreu, você tinha apenas 8 meses. Javier e eu te adotamos, porque sabíamos que Helena teria querido que você crescesse em um lar cheio de amor. Clara ficou completamente imóvel.
processando a informação como se cada palavra fosse um golpe físico. Helena havia começado a descobrir os mesmos padrões de contaminação que eu venho investigando. A morte dela foi catalogada como acidente de carro, mas eu sempre suspeitei que foi assassinato. Agora tenho certeza disso. Clara, meu amor, você carrega em suas veias o sangue de duas mulheres que deram suas vidas tentando proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas inocentes. Olhei para Clara, vendo pela primeira vez os traços que não se pareciam nem com os da Olivia, nem comigo. Os olhos ligeiramente mais escuros, a estrutura óssea diferente, a forma das mãos dela. Detalhes que eu atribuía a variações genéticas normais, agora ganhavam um significado completamente novo. Por favor, me perdoem por guardar esse segredo por tanto tempo. Eu queria que Clara crescesse, se sentindo completamente amada e segura, sem o peso de saber que sua mãe biológica havia sido assassinada. Mas agora que eu também morri pela mesma causa, acho que vocês têm o direito de conhecer toda a verdade. A carta terminava com declarações de amor e desculpas, mas eu mal conseguia processá-las. Clara era adotada. Sua mãe biológica havia sido assassinada por investigar a mesma empresa que matou Olivia. E durante todo esse tempo, eu vivi completamente alheio à verdade que estava se formando ao nosso redor como uma tempestade silenciosa. Clara quebrou o silêncio que havia caído sobre nós. Agora entendo por que podia ouvir a mamãe Olivia tão claramente, disse com voz calma. E porque às vezes sinto como se houvesse outra voz também, mais distante, mas igualmente real. Outra voz? Mamãe Helena, respondeu Clara com uma naturalidade assustadora. Ela também está aqui e diz que é hora de abrir a caixa. A pequena chave dourada tremia em minha mão enquanto eu a inseria na fechadura da caixa. O clique metálico que soou ao abrir ressoou no quarto como um disparo, e por um momento, nenhum de nós se moveu. Clara mantinha o olhar fixo na tampa fechada, como se pudesse ver através do metal os segredos que esperavam há meses para serem revelados. Você tem certeza de que quer ver isso? Perguntei, embora soubesse que a pergunta era inútil. Clara Viemetti havia demonstrado uma força que eu mal começava a compreender. Uma determinação que parecia vir de algum lugar mais profundo do que sua simples experiência de vida. Papai, disse olhando-me diretamente nos olhos, estou me preparando para este momento desde que a mamãe Olivia morreu. As duas mães têm me preparado. Abri a tampa lentamente. O interior da caixa estava meticulosamente organizado, cada documento e objeto colocado com o cuidado obsessivo que caracterizava Olivia quando trabalhava em algo importante. No topo, havia uma fotografia que me tirou o fôlego. Uma mulher jovem, de cabelos escuros e traços inconfundivelmente semelhantes aos de Clara. Helena Vasquez, a mãe biológica da minha filha. Clara pegou a fotografia com mãos reverentes. Ela se parece comigo, murmurou, e pude ver lágrimas se formando em seus olhos. Mas também é como se eu a tivesse visto antes, em sonhos talvez. Abaixo da fotografia havia uma série de pastas etiquetadas com datas que abrangiam os últimos 2 anos. Os documentos estavam organizados cronologicamente, contando uma história de descoberta progressiva que levou Olivia desde as suspeitas iniciais até a aterradora certeza de que enfrentava uma conspiração que durava décadas. A primeira pasta continha análises de água que Olivia se havia feito secretamente, amostras coletadas em diferentes pontos da costa ao longo de vários meses. Os números eram devastadores. Níveis de metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e substâncias químicas industriais que excediam os limites legais por margens que poderiam ser consideradas criminosas. Olha isso, disse a Clara, apontando para um gráfico que mostrava a evolução da contaminação
ao longo de 5 anos. Os níveis têm aumentado constantemente, mas os relatórios oficiais da Corazon mostram exatamente o contrário. Clara estudou os documentos com uma concentração que me lembrou dolorosamente Olivia quando trabalhava. Isso significa que eles têm mentido deliberadamente para as autoridades ambientais. Não apenas mentindo, respondi, passando para a próxima pasta. Olha isso. Os documentos da segunda pasta eram ainda mais perturbadores. Cópias de comunicações internas da Corazon Industries, que alguém havia vazado para Olivia. E-mails entre diretores discutindo estratégias para ocultar os despejos ilegais. Memorando sobre o suborno de inspetores. E o mais assustador de tudo, discussões sobre como lidar com os elementos problemáticos que pudessem descobrir suas atividades. Helena Vasquez representa uma ameaça significativa para nossas operações. Li em voz alta de um e-mail datado de 17 anos atrás. Recomenda-se ação imediata antes que ela possa apresentar seu relatório às autoridades. Levantei o olhar para Clara. Este e-mail está datado 3 dias antes da morte da sua mãe biológica. Clara Fitti havia empalidecido, mas sua voz permaneceu firme quando respondeu. Continue lendo, papai. Precisamos saber tudo. A terceira pasta continha documentos médicos que me gelaram o sangue. Olivia havia coletado estatísticas de saúde da nossa região, comparando-as com áreas similares que não estavam afetadas pela contaminação da Corazon. Os resultados eram um genocídio silencioso. Taxas de câncer infantil 400% maiores do que o normal. Incidências de malformações congênitas que triplicavam a média nacional. E uma epidemia de doenças respiratórias que os médicos locais vinham atribuindo a fatores genéticos. Meu Deus, sussurrei. Eles têm matado pessoas por anos, crianças, famílias inteiras. E ninguém sabia porque os dados nunca foram analisados em conjunto, acrescentou Clara, apontando para uma nota manuscrita de Olivia. Cada médico via casos isolados. Só alguém como mamãe com formação em análise ambiental podia ver o padrão completo. Mas o que encontramos na quarta pasta me deixou sem palavras. Eram fotografias de vigilância que alguém havia tirado da nossa família nos últimos meses. Imagens de Clara saindo do colégio, de mim chegando do trabalho, de Olivia em seu laboratório. Algumas fotos tinham datas e horas anotadas, como se alguém estivesse estudando nossas rotinas com precisão militar. Eles estavam nos vigiando, disse sentindo uma mistura de horror e raiva que me queimava por dentro. Sabiam exatamente como atacar Olivia sem levantar suspeitas. Clara pegou uma das fotografias onde aparecia ela mesma caminhando com sua amiga Marina. Papai, isso significa que eles também sabem de mim. Sabem que sou filha de Helena Vasquez. A quinta pasta continha o elemento mais perturbador de todos. Análises toxicológicas que Olivia havia feito em amostras de seus próprios alimentos, água e produtos de higiene pessoal durante as últimas semanas de sua vida. Os resultados mostravam presença consistente de compostos químicos que enfraqueciam o sistema imunológico e causavam inflamação pulmonar crônica. Eles a estavam envenenando lentamente. Murmurei, lendo as notas técnicas que Olivia havia acrescentado. Todo dia, pequenas doses de toxinas que simulavam os sintomas de uma doença natural. Como conseguiam acesso às coisas dela? Perguntou Clara. Alguém de dentro, respondi, lembrando de algo que me incomodava subconscientemente. Olivia mencionou que havia notado que algumas de suas coisas estavam fora do lugar. Pensei que fosse paranoia, mas... Então me lembrei. Dr. Mendes, o médico da família que tratou Olivia durante sua doença. Ele havia insistido em um tratamento específico que parecia piorar seus sintomas em vez de melhorá-los. Quando sugeri uma segunda opinião, ele argumentou que qualquer mudança no protocolo
poderia ser perigosa, e teve acesso livre à nossa casa durante as visitas domiciliares que fez nas últimas semanas de vida de Olivia. Dr. Mendes, disse em voz alta, e Clara assentiu imediatamente. Mamãe nunca confiou completamente nele, confirmou. Ela me disse que havia algo nos olhos dele que não gostava, como se ele estivesse atuando o tempo todo. No fundo da caixa, envolto em um pano de seda, havia um pequeno gravador digital. Liguei-o com mãos trêmulas e ouvi a voz de Olivia preenchendo o quarto como um fantasma tecnológico. Se alguém está ouvindo isso, significa que não consegui completar minha missão, dizia a gravação. Mas quero que saibam que não vou desistir, mesmo na morte. Enviei cópias de todas essas evidências para 3 jornalistas investigativos diferentes, programadas para serem entregues 6 meses após a minha morte, caso eu não cancele a ordem pessoalmente. Clara e eu nos olhamos com uma mistura de esperança e terror. Também entrei em contato com outros familiares de vítimas da Corazon, continuava a voz de Olivia. Existe uma rede de pessoas que perderam entes queridos por culpa dessa empresa e estão dispostas a lutar. Javier, se decidir continuar com o meu trabalho, não estará sozinho. A gravação terminava com informações de contato de pessoas que eu não conhecia, nomes e números de telefone do que parecia ser uma resistência clandestina contra a Corazon Industries. "O que fazemos agora?" perguntou Clara, e em sua voz pude ouvir o eco de 2 gerações de mulheres corajosas que deram suas vidas lutando contra a mesma injustiça. Antes que eu pudesse responder, o telefone de casa começou a tocar. O som nos assustou e por alguns segundos ficamos imóveis, como se o simples ato de atender pudesse desencadear consequências irreversíveis. "Você atende?" murmurou Clara. Caminhei até o telefone com passos pesados, sentindo que cada decisão que tomasse a partir daquele momento determinaria não só nosso futuro, mas também se a morte de Olivia e Helena teria algum significado. "Javier Morales?" A voz do outro lado da linha era fria, profissional, ameaçadora. "Sim. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa. Esta noite, sozinho. Sua filha deve ficar em casa." A linha caiu antes que eu pudesse responder, deixando-me com o telefone na mão e a certeza de que a guerra que matou Olivia acabava de ser oficialmente declarada contra mim. A ligação mudou tudo. Nas horas seguintes, Clara e eu nos movemos pela casa como 2 conspiradores, falando em sussurros, evitando as janelas, conscientes de que cada gesto poderia estar sendo observado por olhos que há meses estudavam nossas vidas. "Você não vai?" disse Clara pela 5ª vez, enquanto revisávamos os documentos da caixa mais uma vez. É obviamente uma armadilha, mas eu sabia que não tinha escolha. A voz ao telefone transmitia um tipo de ameaça implícita que não admitia negociação. Se eu não fosse, viriam atrás de mim de qualquer forma. E o que era pior, poderiam vir atrás de Clara. "Vou ligar para Edgar", decidi finalmente, "e vou contatar uma das pessoas da lista da sua mãe. Se algo acontecer comigo esta noite, pelo menos haverá gente que saberá a verdade." Enquanto fazia as ligações, Clara se dedicava a fazer cópias dos documentos mais importantes. Ela tinha uma determinação metódica que me lembrava tanto Olivia, que às vezes, quando a olhava de relance, era como se minha esposa estivesse ali, guiando nossos movimentos de algum lugar impossível de definir. Edgar atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando minha ligação. "Javier, abriram a caixa." "Sim, e é pior do que imaginávamos. Edgar, acho que esta noite vão tentar me matar." Houve uma pausa que pareceu eterna. "Onde está Clara?" "Comigo. Mas querem que eu vá sozinho à reunião." "De jeito nenhum você vai sozinho a qualquer lugar. Venham para o meu escritório agora mesmo, os 2.
Tenho investigado por conta própria desde nossa última conversa, e há coisas que vocês precisam saber. Quando chegamos ao escritório de Edgar, encontramos um homem que já não era apenas nosso advogado, mas alguém transformado pelo peso dos segredos que vinha guardando. Sua mesa estava coberta de documentos, fotografias e mapas que sugeriam semanas de investigação obsessiva. Olivia me pediu para não contar isso até que vocês lessem a carta dela e abrissem a caixa. Começou sem rodeios. Mas nos últimos 6 meses, tenho trabalhado com uma rede de ativistas e familiares de vítimas que vem reunindo evidências contra a Corazon Industries. Ele nos mostrou um mapa da Espanha marcado com dezenas de pontos vermelhos. Cada ponto representa uma área onde a Corazon tem operado ilegalmente. Cada ponto representa comunidades inteiras que foram envenenadas sistematicamente por décadas. Seu dedo deslizou pelo mapa. E em cada uma dessas áreas, os ativistas que tentaram expor a verdade morreram em circunstâncias suspeitas. Clara estudou o mapa com expressão grave. Quantas pessoas? 43 nos últimos 20 anos. Acidentes de carro, suicídios aparentes, doenças repentinas. Todos oficialmente catalogados como mortes naturais ou acidentais. O horror desses números me atingiu como um martelo. Não estávamos enfrentando uma empresa corrupta, mas uma organização criminosa que transformou o assassinato em uma ferramenta empresarial rotineira. Mas há boas notícias, continuou Edgar. A rede está preparando uma ofensiva coordenada. Amanhã de manhã, simultaneamente em 12 cidades diferentes, serão apresentadas denúncias criminais contra a Corazon. A mídia tem investigado secretamente há meses. Tudo vai vir à tona ao mesmo tempo. Por isso querem me ver esta noite? Perguntei. Sabem que o escândalo está prestes a explodir? Provavelmente. E querem neutralizar as últimas ameaças antes que seja tarde demais. Edgar se voltou para Clara. Seu caso é especialmente importante porque você é filha de Helena Vasquez. Você é um símbolo de 2 gerações de vítimas. Seu testemunho pode ser devastador para eles. Clara se endireitou na cadeira, e por um momento pude ver nela não só a adolescente que conhecia, mas também as 2 mulheres extraordinárias que influenciaram sua formação. Então eu vou com você, pai. Absolutamente não. Pai, disse ela com uma firmeza que não admitia discussão. Há semanas venho recebendo mensagens da mamãe Olivia e da mamãe Helena. As 2 têm me preparado para este momento. Você não pode me proteger me mantendo de fora. Eu faço parte dessa história tanto quanto você. Antes que eu pudesse responder, o telefone de Edgar começou a tocar. Ele atendeu com expressão tensa, e enquanto ouvia, seu rosto foi se endurecendo progressivamente. Era um dos meus contatos na rede. Explicou depois de desligar. A Corazon adiantou seus planos. Esta noite vão tentar destruir todas as provas físicas que puderem, incluindo os laboratórios onde Olivia fez suas análises. E quanto à reunião comigo? Essa também faz parte do plano. Enquanto você estiver distraído, vão revistar sua casa procurando as evidências que Olivia reuniu. E se encontrarem algo... Ele não terminou a frase, mas não era necessário. Clara se levantou bruscamente da cadeira. Então não podemos deixá-los vencer. Temos que antecipá-los. O que você propõe? Perguntei, embora já soubesse que sua resposta mudaria nossas vidas para sempre. Vamos à reunião, mas não sozinhos. Vamos com jornalistas, com câmeras, com testemunhas. Vamos tornar impossível que nos façam desaparecer silenciosamente. Edgar nos olhou com uma mistura de admiração e preocupação. É arriscado. Se fizermos errado, podemos acabar mortos antes que a verdade venha à tona. Se não fizermos, respondeu Clara, eles vão continuar matando gente por mais 20 anos. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética.
Edgar contatou jornalistas investigativos que vinham acompanhando a história da Corazon. Clara ligou para Marina e pediu que divulgasse nossa situação nas redes sociais, criando um registro público de nossos movimentos que seria difícil de apagar. Eu redigi um testemunho completo de tudo que havíamos descoberto, com cópias enviadas a múltiplos destinatários. Quando chegou a hora de partir para a reunião, não éramos apenas Clara e eu. Nos acompanhava um pequeno exército de testemunhas. 2 jornalistas com câmeras escondidas, um advogado especialista em direitos humanos e, o mais surpreendente de tudo, 3 familiares de outras vítimas de Corazon que haviam viajado de diferentes partes da Espanha para estar presentes. O local do encontro era o Porto Velho, em um armazém abandonado que, em outras circunstâncias, teria sido perfeito para fazer alguém desaparecer discretamente. Mas naquela noite, o lugar estava iluminado pelos refletores de 2 equipes de televisão e cercado por uma multidão de pessoas que haviam respondido aos chamados de Clara nas redes sociais. Quando chegamos, pude ver a confusão nos rostos dos homens que esperavam no armazém. Eles tinham vindo preparados para uma reunião secreta com um viúvo vulnerável e se depararam com uma manifestação pública de resistência. O homem que se aproximou de nós era alto, com cerca de 50 anos, com o tipo de rosto que se esquece facilmente. Mas seus olhos tinham a frieza de alguém acostumado a tomar decisões que destroem vidas. Senhor Morales, isso não é o que combinamos. Não, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Isso é exatamente o que precisava ser. Clara deu um passo à frente e, quando falou, sua voz ressoou no armazém com uma clareza que silenciava todas as conversas. Meu nome é Clara Morales, mas minha mãe biológica era Helena Vasquez. Minha mãe adotiva era Olivia Fernandes. As 2 morreram porque descobriram que vocês têm envenenado famílias inteiras por décadas. As câmeras se voltaram para ela e pude ver o pânico crescente nos olhos do homem de Corazon. Mas as mortes delas não foram em vão, continuou Clara, porque esta noite a história delas vai começar a ser contada. E amanhã, o mundo inteiro vai saber o que vocês fizeram. Naquele momento, enquanto observava minha filha se tornar a voz de 2 gerações de mulheres corajosas, entendi que havíamos vencido. Não a batalha legal que viria depois, não a luta econômica contra uma corporação poderosa, mas algo mais fundamental. Havíamos conquistado o direito de contar nossa verdade. O homem de Corazon se virou e foi embora sem dizer uma palavra, sabendo que a era dos assassinatos silenciosos havia terminado. As mães de Clara estavam certas. A verdade, uma vez libertada, era impossível de deter. E enquanto Clara falava com os jornalistas sob as luzes do porto, contando a história de Helena e Olivia, com palavras que soavam como uma oração e uma promessa ao mesmo tempo, soube que, embora tivesse perdido minha esposa, havia ganhado algo igualmente valioso. A certeza de que sua morte teria significado e que as futuras gerações cresceriam em um mundo um pouco mais seguro graças ao seu sacrifício. A seguir temos 2 histórias incríveis.